Livro Planos, Propósitos e Práticas de Kenneth Hagin. Capítulo 1. Visitação. Não que já tenha alcançado a maturidade ou o crescimento completo, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 12 a 14. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Muitos dias antes do nosso acampamento anual de 1987, fui visitado pelo Senhor. Relato essa visitação a você em humildade, em reverência e com muito tremor, porque o poder de Deus e sua presença inspiram muito temor. Paulo disse: eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. 1 Coríntios 2, 3. É claro que ele não estava com o mesmo tipo de medo que você teria de uma cascavel ou de um furacão. Paulo quis dizer que tinha um temor devoto, respeito e uma reverência pelo Altíssimo. É com essa mesma reverência que agora conto a visitação espantosa que tive do Senhor uma semana antes do nosso acampamento. Primeiro, deixe-me explicar uma coisa. Faço a maior parte das minhas orações à noite. Agora estou mais velho e mudei um pouco, mas sempre estive mais alerta à meia-noite, que é qualquer outra hora do dia. Eis o porquê de costumar fazer todos os meus estudos à noite. Adquiri o hábito de orar à noite quando estava confinado à cama em 1933 e 1934. Não podia orar de outra maneira, a não ser na cama, porque estava preso a ela. Não podia levantar-me e andar. Lembro-me de uma noite em que orei a noite toda. Sequer dormi, simplesmente orei. Por várias vezes orei quase durante toda a noite. Em muitas ocasiões orava por 1 ou 2 horas antes de dormir. Sempre esperei ansioso pela hora em que todos os demais estivessem na cama e tudo estivesse quieto, para que eu pudesse orar. Durante o dia, alguém sempre tinha de estar sentado comigo no quarto. Isso continuou por meses, porque achava que eu iria partir a qualquer momento. Por isso eles só permitiam que uma pessoa por vez ficasse comigo no aposento. Adquiri o hábito de orar à noite, quando podia ficar sozinho, e suponho que tenho seguido esse costume. Muitas vezes Deus falou comigo à noite. No dia 16 de julho, em uma manhã de quinta-feira, que antecedia nosso acampamento anual, acordei e não conseguia voltar a dormir. Então comecei a orar em espírito. Enquanto orava,
em outras línguas, ficava repetindo as seguintes palavras: planos e propósitos. Falei para o Senhor: Senhor, isso não é tudo? Sei que não é. E continuei a orar em línguas. Finalmente orei dizendo: planos, propósitos e práticas. Planos, propósitos e práticas. Fui arrebatado em espírito e comecei a ver e a compreender os planos do homem em relação aos de Deus. Pude ver que muitas vezes os homens têm projetos que são bons e até mesmo totalmente de acordo com as Escrituras, mas não são os de Deus. Essa experiência foi fora do comum e durou quase 3 horas. Uma parte dela foi uma revelação e a outra uma visão. Começou aproximadamente às 3 horas da manhã e da última vez que olhei para o relógio já era quase 6 horas, quando fui arrebatado em espírito para o lugar onde Jesus está. Parecia que Jesus e eu estávamos parados um pouco acima do teto do centro de convenção Tusa, olhando para as nossas reuniões do acampamento, as quais deveriam começar na segunda-feira seguinte. Vi o culto de segunda noite revelado diante de nós e constatei muitas coisas que aconteceriam nos outros cultos durante a semana. O narrador era Jesus e ele explicava o que estava acontecendo enquanto eu continuava a olhar. Enquanto eu estava naquele lugar com Jesus, ele narrando e explicando o que aconteceria nos cultos, percebi que aquele acampamento seria um dos mais monumentais e significativos que já tivemos, o melhor. E os resultados durariam por muito, muito tempo. Enquanto estava com Jesus, vendo tudo claramente, perguntei-lhe: Senhor, por que não me visitastes bem antes, para que pudéssemos avisar as pessoas que esse acampamento seria fora do comum? Mas pessoas viriam se soubesse disso. Jesus respondeu: não agi assim, porque senão aquelas pessoas que procuraram curiosidades e sensacionalismo viriam. Quero aqui apenas as que dirigem para que viesse. Repetindo, quero aqui apenas as que dirigi para que viesse. É triste dizer, mas no corpo de Cristo há pessoas que estão somente procurando o sensacionalismo. Sempre estão em busca de novidades e elas iriam ao acampamento com o propósito errado. São as que dizem: vamos ouvir o irmão Hegel, ele recebeu outra visitação. Vamos ouvi-lo contar essa visitação. Elas são frequentemente as que ouvem o que você diz para distorcer tudo. Algumas pessoas apropriam-se de uma parte daquilo que você falou, distorcem e criam confusão no corpo de Cristo. Provavelmente haverá aqueles que lerão este livro, tirarão do contexto o que estão dizendo e cairão no erro. Entretanto, pessoas propensas ao equívoco não podem impedir o fluir daquilo que é bíblico e correto. Não podem impedir-nos de transmitir aquilo que o Espírito Santo está querendo ensinar para o corpo de Cristo neste momento. Creio que aqueles que têm ouvidos ouvirão aquilo que o Espírito está dizendo para a igreja neste momento e cooperarão com ele
ajudando a levar para o povo de Deus tudo o que nosso coração deseja tão sinceramente. Um novo começo. Tive apenas 2 ou 3 vezes durante meus muitos anos de ministério uma experiência como essa, que aconteceu antes do nosso acampamento, de 1987, a primeira foi em 1953. Estava orando em espírito em uma noite de sexta-feira, quando vi meu culto de domingo à noite. Quando chegou a hora do culto, simplesmente encenei aquilo que tinha visto eu mesmo fazer. Coisas maravilhosas e miraculosas ocorreram naquela reunião. Depois tive outra experiência como essa em 1954, quando estava pregando na Califórnia, em uma convenção de uma denominação do Evangelho Pleno. Tinha ido dormir certa noite, mas acordei sentindo necessidade de orar. Fiquei ali quieto, orando em espírito, para não atrapalhar ninguém, até mais ou menos 4 horas da manhã. De repente, vi meu culto daquela noite, dentre outras coisas, vi mulher que havia sido trazida em uma maca levantar-se diante de todos e caminhar curada. Simplesmente então encenei aquilo que vira eu mesmo fazer. E tudo aconteceu da mesma maneira que vi. Uma mulher fora carregada para o culto em uma maca, levantou-se e caminhou totalmente curada. Na visitação do Senhor em 1987, Jesus me contou algumas coisas que ele estava querendo realizar na igreja e porque ele não tinha podido fazê-las. Se o corpo de Cristo cooperar com Deus, andar segundo seus planos e propósitos e praticá-los, então Deus poderá realizar aquilo que deseja hoje mesmo. Atualmente o corpo de Cristo tem estado nas águas rasas de um novo começo. Estamos agora apenas nos movendo para um recomeço. Estamos simplesmente chegando ao lugar onde o Senhor pode começar a fazer algumas das coisas que deseja hoje mesmo. Aquilo que Jesus me explicou naquela visitação teve o objetivo de ajudar o corpo de Cristo a ficar pronto para o próximo grande mover do Espírito de Deus sobre a terra. As verdades espirituais que Jesus compartilhou comigo na visitação em questão são simplesmente o trampolim, por assim dizer, que fará o corpo de Cristo pular para um modo e um lugar onde estaremos finalmente seguindo seus planos e propósitos e praticando-os. Na onda das bênçãos do Senhor que está vindo sobre a terra, tudo que ocasionalmente se tem manifestado será comum no corpo de Cristo. O cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, está orientando as atividades do seu corpo no mundo de hoje, e ele receberá todo louvor, honra e glória por isso. Há um mover do Espírito de Deus, queridos amigos, mas não podemos simplesmente inserirmos-nos nele. Deus quer-nos lá, e essa é a razão porque temos de seguir seus planos e propósitos e praticá-los. Naquela visitação, Jesus me disse: esse mover perder-se-á, a menos que as pessoas sejam ensinadas a se moverem com o meu Espírito. Haverá alguns que lerão isso e continuarão tão sem vida quanto sempre foram. Outros dirão: isso não é maravilhoso? Mas nada farão para seguir os planos, propósitos e práticas de Deus para a sua vida. No entanto, haverá aqueles que acatarão e apossar-se-ão
daquilo que o Senhor está tentando transmitir para o corpo de Cristo nesta hora. Receberão o plano de Deus e o seguirão. Aqueles que assim fizerem estarão prontos para o mover que o Pai almeja trazer para a terra hoje. O corpo de Cristo não viu nada parecido com aquilo que veremos quando cumprirmos os planos e propósitos de Deus, não apenas para a nossa vida, mas também para a igreja. Estamos aqui buscando esse plano.